Então, pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, né? Onde a ideia aqui para a gente agora é avaliar como estimar determinados parâmetros. A gente vem estudando aí várias distribuições, na exponencial, geométrica, Poisson, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em como estimar a probabilidade de sair cara quando eu lanço uma moeda. Parece meio simples essa ideia, porque você pensa, bom, é só eu dividir a quantidade de vezes que eu observei cara pela quantidade total de vezes que eu lancei a moeda, né? Então, aí é um exemplo tipo de como estimar um parâmetro, que aí no caso o parâmetro proporção de caras no lançamento de uma moeda. Mas nem sempre isso é trivial, né? Para outras distribuições que a gente já estudou, como exponencial, normal, né? Dentre tantas outras, pode ser um pouco mais complicado. Então, nos próximos vídeos, né, esse mais dois, nós vamos tratar de alguns métodos de estimação populares, que no caso são os estimadores de mínimos quadrados e os estimadores de máxima verossimilhança. Então, eu vou iniciar introduzindo algumas ideias e nos vídeos seguintes nós damos prosseguimento, ok? Então, lembrando que parâmetros são funções de valores populacionais, enquanto estimadores são funções de valores amostrais, né? Lembra que a gente comentou em sala, no caso, quando a gente está interessado em uma medida sobre a população, a gente chama de parâmetro, então, o valor verdadeiro, populacional. Enquanto quando a gente está interessado em calcular estimativas, a gente utiliza os estimadores, que são funções, né, das variáveis aleatórias, no caso de uma amostra aleatória simples, que é o tipo de variável que a gente está utilizando em sala de aula, né? Então, nosso objetivo para essa aula é propor estimadores que sejam capazes de calcular ou aproximar uma medida populacional de interesse, a depender dos dados disponíveis. Então, como exemplo, vamos relembrar alguns estimadores que a gente comentou em sala de aula. A gente trabalhou com a média e a variância. Então, no caso da média, a gente tinha esse estimador que a gente representou tanto como mi-chapéu como x-barra, né? Que nada mais, nada menos do que somar as variáveis aleatórias e dividir pelo total. Então, lembrando também que a gente demonstrou em sala de aula que esse estimador é um estimador não viciado, quer dizer que a esperança dele é exatamente o parâmetro populacional. Outro estimador que a gente também viu em sala de aula é o estimador da variância, né, que no caso é a soma, né, das diferenças de cada variável aleatória em relação à média amostral ao quadrado dividido pelo total. Esse estimador é viciado, quer dizer que a esperança dele não é a variância populacional. E como a gente colocou na lista de exercícios para vocês, a gente consegue corrigir esse vício dividindo por n-1. E aí a gente chama de S ao quadrado. Então esse é o estimador para variância também, só que ele é um estimador não viciado, ou seja, a esperança dele vai ser a variância populacional. Então nem sempre um estimador surge de maneira natural, né, tão natural como ocorrido para a média e a variância, porque, por exemplo, se você pensar, né, estimador para média é uma ideia que vem anterior ao estimador, porque é a ideia de você somar todo mundo e dividir pelo total, que vai te dar uma medida central. Mas nem sempre isso acontece de maneira tão simples. Então, a gente vai estudar dois métodos de obtenção de estimadores que se tornaram bastante populares aí na literatura. O primeiro deles são os estimadores de mínimos quadrados. A ideia aí é o quê? A gente minimizar o erro aleatório associado ao experimento. Significa o quê? A gente tem, de repente, um modelo que pode ser sugerido, e a ideia, então, é que a gente considere os erros individuais para cada observação e agrupe esses erros em uma medida, e a ideia é minimizar essa medida. O outro método é o estimador de máxima verossimilhança. Nesse caso, a gente tem a intenção de maximizar a probabilidade de uma amostra em particular. Então, você observou, né, uma amostra, a ideia é encontrar o estimador, né, ou a estimativa,
que maximiza a probabilidade daquela amostra que você observou, ok? Então aguardem aí mais outros 2 vídeos onde eu vou detalhar a estimação por mínimos quadrados e a estimação por máxima verossimilhança.